Olá pessoal, boa noite, estamos aqui hoje para mais um Doutor Responde, tirando as dúvidas de vocês. Galera, hoje eu estou aqui novamente no Centro de Desenvolvimento da Angercal, dentro da indústria, para poder responder para vocês alguns questionamentos que nos têm chegado através do canal. Eu fico muito feliz com a participação e a quantidade de perguntas que vocês têm encaminhado. Isso me dá a certeza de que nós estamos prestando um bom serviço para todos vocês. Me perdoem um pouco esse barulho que nós temos aqui, porque estamos dentro da indústria. Mas mesmo assim eu quero aproveitar esse ensejo para tirar algumas dúvidas. E hoje eu vou tocar num assunto muito preocupante. Eu tenho percebido a quantidade de questionamentos a respeito da tal pinta preta. E eu percebi que é uma preocupação comum de muitos criadores. Eu nem vou ler a quantidade de perguntas a respeito do tema ou coisas que são correlacionadas com esse tema que me chegou aqui e que a gente acabou selecionando para um programa em especial, devido ao tamanho, a complexidade de perguntas e a quantidade de problemas que nós temos percebidos em todas as espécies. Eu vejo aqui criadores de canários em grande quantidade questionando a respeito de problemas similares, vejo criadores de silvestres, criadores de trinca-ferros reclamando a respeito de algo semelhante. Então nós decidimos selecionar todas essas perguntas. Eu analisei todas elas e vou tentar trazer para vocês na forma de um programa único. Bom, primeiro eu quero explicar para vocês a respeito da chamada pinta preta. Pinta preta não é uma doença como os criadores insistem em acreditar que seja. O que é a pinta preta? Ela é uma síndrome, e uma síndrome ela é um conjunto de sintomas que pode acontecer em mais de uma doença. Então nós temos aí 2 ou 3 doenças mais comuns no Brasil, mais comuns nos seus criadouros, que levam à ocorrência da síndrome da pinta preta. A pinta preta acontece quando o animal está ali acometido de uma enfermidade. Depois eu vou falar mais no decorrer do vídeo a respeito de cada enfermidade, mas quando o animal está ali acometido de uma dada enfermidade e durante o processo de inflamação dos tecidos, dos órgãos, nós temos a chamada enterotoxemia, que é quando nós temos uma sobrecarga de toxinas produzidas pelo próprio corpo. Nós vamos ter aí, na fase final da doença, uma enxurrada de catecolaminas. O que é isso? Nós temos a liberação de várias catecolaminas, de várias enzimas metabólicas do organismo, e essas enzimas elas vão sobrecarregando todos os sistemas, desde o sistema renal, hepático e até o sistema neurológico também. Mas nesse caso específico eu tenho uma inflamação do fígado, que é um órgão extremamente importante para eliminar essa enterotoxemia. E quando o fígado está ali acometido, está doente e já está fazendo uma hepatite, eu tenho um aumento do fígado, que nós chamamos de hepatomegalia. Quando isso acontece, várias células hepáticas ficam inchadas, elas aumentam de volume, ficam hipertróficas, e com isso algumas dessas células começam a morrer. E quando elas morrem, que é a chamada lise celular, nós temos a destruição dos hepatócitos. Esses hepatócitos eles são sobrecarregados de enzimas sanguíneas, né, porque o fígado está carregado de células sanguíneas também, então nós temos enzimas tanto do sangue quanto enzimas biliares. E essas enzimas ali no fígado vão começando a ser liberadas. As aves têm uma cavidade única, né? Não tem exatamente o peritônio, mas tem uma cavidade celomática. Mas para vocês entenderem, é o equivalente ao peritônio. E quando se libera essa enzima, ela começa a impregnar os tecidos que estão ao redor. Como a musculatura do abdômen é muito delgada, muito fina no filhote, essa impregnação passa para o músculo, para o subcutâneo e para a pele. E isso faz uma mancha escura, na maioria das vezes bem escura. Por isso,
o criador deu o nome de pinta preta. Então essa é a pinta preta clássica, aquela imagem que você vê um anel, na maioria das vezes, é muito evidente que fica mais no abdômen esquerdo da ave. Mas é lógico que pode se difundir, essa pinta pode ser mais ampla ou ela pode ser menor, de acordo do quanto de enzima, quanto de lise celular aconteceu. Isso pode acontecer com o animal ainda vivo ou nos últimos momentos de vida do animal. Mas é muito mais comum que a pinta preta fique evidente no pós-morte do animal. Porque aí você já tem uma lise celular muito mais intensa. E é como se fosse um falso hematoma acontecendo ali naquela região. A síndrome da pinta preta clássica é isso. Outra situação, alguns criadores chegam até a discutir que acham que a doença até foi mais grave, ou outros acham que é uma variedade da doença, né, uma variância da doença, quando nós temos várias petequias pelo organismo. Então são várias marcas no corpo todo, não só essa bem localizada, geralmente no abdômen esquerdo, mas sim vários pigmentos no filhote. Quando isso acontece, é na verdade porque na síndrome houve também, por conta dessa enterotoxemia, dessa intoxicação do organismo pelos próprios catabólicos, houve a lesão de vasos. E essas lesões de vasos superficiais fazem várias petequias, vários pontinhos que, como acontece o sangramento e se forma um pequeno coágulo, um hematoma, fazem esses hematomazinhos que na decomposição do hematoma acaba fazendo pintinhas pretas por todo o organismo. Isso aí acontece numa síndrome chamada de coagulação intravascular disseminada, que é quando eu tenho vários microcoágulos acontecendo na corrente sanguínea e também é uma fase terminal de algumas doenças. Explicado para vocês o que é a síndrome da pinta preta, o que é o sintoma da pinta preta, vocês precisam saber então o que é que causa esse sintoma nas aves. Hoje nós temos 3 grupos de doenças mais importantes, sendo que um se destaca absurdamente. E o que mais se destaca é a micoplasmose. Então nós temos micoplasma, que também é aquele causador, já fiz outros vídeos, vou deixar o link dos últimos 3 vídeos do Dr. Responde, onde eu falei também de mortandade de filhotes. E um desses temas, um desses assuntos é justamente a micoplasmose, que é uma das maiores causadoras de mortandade. A micoplasmose ela leva a uma lesão hepática muito grave na sua fase terminal, como também leva a lesões respiratórias. Então também tem lesões, dependendo do agente, porque os micoplasmas eles são vários agentes causadores distintos, então nós podemos ter órgãos mais acometidos por cada um de acordo com a sua variância. Mas a micoplasmose em geral é a maior causadora da síndrome da pinta preta e ela é realmente a doença mais importante de controle hoje nos canaris e nos criadouros comerciais, devido à densidade das aves. Outro agente causador muito importante é a salmonelose. A salmonelose, na maioria das vezes, ela é contaminada, ou seja, o passarinho ele é contaminado no trato reprodutivo da mãe. Então, enquanto o ovo está em formação, antes daquela membrana que protege o filhotinho lá dentro se formar, terminar de se formar, a gente tem o acometimento da salmonelose. Só que por algum motivo, esse passarinho acaba eclodindo, acaba nascendo, não há mortandade dentro do ovo, e quando ele já está numa fase de desenvolvimento ali entre 5 a 7 dias, acaba acontecendo o óbito por conta dessa salmonelose, e também a gente tem essas lesões que os criadores vão chamar de pinta preta. Mas a gente também pode ter a salmonelose tardia, aquela que é contaminada tanto do contato com os pais já doentes, quanto aquela que vem dos alimentos, como eu já expliquei também em outros vídeos sobre qualidade e segurança da alimentação para os filhotes. Um terceiro e muito importante agente causador hoje é a colibacilose, que é uma bactéria chamada Escherichia coli,
que é um agente contaminante. Na maioria das vezes a gente tem uma contaminação através de coliformes fecais. E ela causa uma infecção hepática muito acentuada nessas aves, porque o órgão de maior interesse, maior acometimento dessa bactéria é realmente o intestino delgado. Então, quando você tem um intestino delgado acometido, as aberturas, os orifícios por onde os metabólitos do fígado são eliminados para o intestino para serem desprezados junto com as fezes, ou as enzimas hepáticas que ajudam na absorção de alimentos são excretadas, elas estão diretamente ligadas ali no duodeno da ave. Através dessas aberturas você tem uma infecção ascendente do fígado, causando uma hepatite. Na Escherichia coli, na colibacilose, é quando a gente tem o maior índice de animais que aparecem a pinta preta antes do óbito. Enquanto que, como eu expliquei para vocês no começo do vídeo, quando a gente tem lesões por micoplasmose, é mais comum que aconteça depois do óbito a mancha da pinta preta. Só que é muito rápido, então assim, para um filhote a decomposição pelo tamanho, peso corporal e a camada de gordura que protege o corpo em si do animal, a gente está falando de uma decomposição celular que vai acontecer em poucas horas. Então, muitas vezes, é difícil para o criador poder afirmar ou assimilar, porque ele, às vezes, já encontra o filhote morto e ele já está com a mancha. Então, não dá para ele ter o discernimento se aquela mancha foi ante-mortem ou pós-mortem. Por isso, é muito importante que você, criador, adquira o hábito de pegar esses filhotes que estão mortos, acondicioná-los bem, resfriá-los e encaminhá-los o mais rápido possível para um médico veterinário dar o diagnóstico pós-mortem, de uma forma que vocês vão, utilizando do infortúnio do óbito daquele filhote, vocês possam proteger os demais filhotes do plantel, porque vocês vão saber com o que estão lidando antes, para que possam tratar precocemente, de forma a não acometer o plantel a ponto de ter um prejuízo extremamente acentuado para vocês. Enfim, pessoal, esse vídeo era para esclarecer mais um pouquinho a respeito da síndrome da pinta preta. Sei que para alguns pode até parecer um assunto repetitivo, mas é sempre bom desmistificar um pouco para que vocês tenham a consciência do que realmente vocês estão lidando, do que realmente vocês têm que lidar no seu criador. Quero pedir para vocês ainda que não se inscreveram, para se inscrever, curtir o vídeo e também ativar o sininho para que vocês continuem recebendo notificações do nosso conteúdo, para que vocês possam acompanhar. E se vocês ainda tiverem dúvidas, depois de assistir todos os nossos vídeos a respeito desse assunto, por favor, escrevam. Eu não vou me cansar de tirar as dúvidas de vocês, prometo. Obrigado.